Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal da Matemática Clara com o professor Renato. Nesse vídeo nós vamos lançar uma luz sobre a dedução da fórmula do Bhaskara, aquela famosa fórmula do b² menos 4ac e depois menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. A gente vai contar essa história em duas partes. Neste primeiro vídeo, a gente aborda qual é o problema que o Bhaskara se propôs a resolver e as dificuldades que ele encontrou. A gente finaliza com um segundo vídeo, a segunda parte, onde a gente finaliza a dedução completa. Se você quer clarear suas ideias sobre a fórmula do Bhaskara, não deixe de assistir nossos dois vídeos. Segue a vinheta. Olá pessoal! Nesse vídeo nós vamos falar sobre a dedução da fórmula do Bhaskara. Então a gente vai falar um pouquinho sobre qual era o problema que o Bhaskara queria resolver e da onde surgiu aquela famosa fórmula do b² menos 4ac e depois menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E para isso então a gente precisa entender qual era o problema que o Bhaskara queria resolver. O Bhaskara estava interessado em funções do segundo grau, ou seja, funções que você tem x elevado à potência 2, x ao quadrado. Repare que isto é uma função do primeiro grau. E o Bhaskara estava interessado em responder a esta pergunta aqui, a este tipo de pergunta, que é uma pergunta muito especial no campo da matemática. A gente falou bastante sobre ela no nosso vídeo, o que é uma função matemática. Esta formulação significa qual o valor de x para que a função f dê como resultado 0. Ou seja, qual o valor de x que eu coloco aqui para que esta conta dê 0. Não confunda com esta formulação matemática, que é extremamente simples. Qual o valor da função quando x vale 0? Aqui eu sei o valor de x. X vale 0. Portanto, basta eu colocar 0 aqui, fazer esta conta e a gente vai ver que o resultado disto é menos 6. Porque 0 ao quadrado dá 0, vezes 2, 0. 4 vezes 0, 0. Portanto, esta conta dá menos 6 quando x vale 0. E aqui, eu não sei quem é x. Eu gostaria que a conta desse 0 e não desse menos 6. Portanto, o problema do Bhaskara era descobrir qual o valor de x que eu coloco aqui para essa conta dar 0. Então o Bhaskara só resolve este tipo de problema. Quem é x para que a função dê 0. Saber quem é x para que a função dê 0 é sempre um número muito especial. Saber quem é este x, porque ele vai ter uma série de implicações matemáticas. Tanto é que este valor de x, a gente dá o nome de a raiz da função. Só é raiz da função quando eu descubro um valor de x que faz a minha função matemática, seja ela qual for, de que tipo for, faz com que esta conta dê 0. Raiz aqui não tem nada a ver com raiz quadrada ou raiz de planta, mas é um nome que foi dado para o termo que faz uma função matemática qualquer, seja esta, ser igual a 0. Então, antes de resolver este problema, vamos dar uma olhada neste problema porque ele é extremamente simples. E o que o Bhaskara gostaria de fazer aqui é o que a gente consegue fazer facilmente aqui. Ou seja, encontrar uma fórmula geral que me permite encontrar quem é x para que a função dê 0. Se fosse um problema como este, repare só, a gente já viu que esta formulação me leva a um equacionamento. Sempre que eu tenho esta formulação, eu sou obrigado a resolver, porque eu não sei quem é x, eu preciso calcular x. Neste caso é extremamente simples, porque eu consigo isolar x sem grandes dificuldades. 2x, jogo o 6 para cá, lembre-se, eu uso o termo passa para cá, passa para lá, mas no nosso vídeo sobre operações simultâneas, eu mostro que na verdade a gente tirou 6 daqui, mais 6 com menos 6 dá 0, ele some, portanto fica menos 6 aqui. Mas eu vou usar sempre este linguajar que me fala o seguinte,
eu pego aqui, jogo para o lado de cá, invertendo o sinal. Portanto, eu finalizo este problema, passando esse número que está multiplicando, inverto a operação dele, ele vem aqui como 2. Portanto, x igual a menos 3. Repare, eu descobri qual é o valor de x, que se eu colocar nesta conta, esta conta vai dar 0. 2 vezes menos 3, menos 6. Mais 6, 0. Respondi esta pergunta. Para este problema, x valendo menos 3 é a raiz da função. Então, eu poderia, se eu quisesse, desenvolver uma fórmula geral para calcular a raiz da função de uma função do primeiro grau. Porque as funções do primeiro grau são sempre assim. Ela vai ter um número acompanhando x e um termo sozinho. Esse termo pode ser até 0, então a função ficaria só 2x. Mas existe esse termo, mesmo que ele seja 0. Portanto, para desenvolver uma fórmula geral, eu poderia falar o seguinte: toda vez que eu for responder esta pergunta, eu vou montar este equacionamento, e este equacionamento sempre será neste formato, em que os números a e b eu posso tirar daqui. Neste caso, a iria valer 2 e o b iria valer 6. Vamos isolar x. Jogo mais b para este lado, portanto fica menos b. O a está multiplicando x, portanto ele passa dividindo. Repare que são rigorosamente as mesmas etapas que eu estou realizando aqui. Aqui com números, aqui com termos genéricos. Portanto, o a ele vem dividindo, sem inverter o sinal, assim como aconteceu aqui, e eu posso dizer que esta é a fórmula geral que me calcula a raiz de uma função para uma função do primeiro grau. Então, quando eu quisesse responder esta pergunta, eu não precisaria fazer este desenvolvimento. Basta eu identificar quem é a, quem é b, substituir aqui e eu vou obter como resposta a raiz da função. Vamos ver para este caso aqui. Menos é da fórmula. Quem é b? b é 6. Quem é a? a é 2. Portanto, para esta função do primeiro grau, a raiz da sua função, ou seja, o valor de x, que faz com que esta conta dê 0, será menos 3. Repare que nós chegamos no mesmo resultado. E isso daria certo para qualquer valor que você coloque aqui com qualquer sinal. Vamos supor que seja menos 2x mais 6. Portanto, se eu resolvesse na mão, ficaria menos 2x mais 6 igual a 0, menos 2x igual a menos 6. O menos 2 passa para esse lado, dividindo, mantendo o seu sinal. Portanto, menos 6 dividido por menos 2 vai me dar como resposta mais 3. Vamos ver a nossa fórmula geral. Menos b. Então, eu tenho aqui, agora, menos 2 sendo o valor de a. E b é o valor de 6. Portanto, eu faria menos b dividido por a. Quem é a? Menos 2. Portanto, menos 6 dividido por menos 2, mais 3. Repare, deu a mesma resposta. E se aqui fosse menos 6? Portanto, o meu valor de b será menos 6. Aqui seria menos 6. Eu faço o equacionamento inicial, jogo menos 6 para cá, dá mais 6. Passo menos 2 dividindo, sem inverter sinal, mais 6 dividido por menos 2, a resposta seria menos 3. Vamos aplicar nossa fórmula geral. B vale menos 6. A fórmula é menos B. Portanto, ficaria menos, que é este sinal, e eu entraria com o número B, que é menos 6. A vale menos 2. Menos 6, a gente já viu que é mais 6. Dividido por menos 2, isto aqui daria como resposta menos 3. Então, observe, toda vez que eu quisesse a raiz de uma função do primeiro grau, eu não precisaria desenvolver.
bastaria eu aplicar esta fórmula, que ela é exclusiva para a situação em que a minha função matemática é igual a zero. Quando eu tenho minha função igual a zero, em que eu criei um equacionamento. Ou seja, estou respondendo sempre esta pergunta aqui. Isto aqui seria o similar à fórmula do Bhaskara, que é exclusiva da função de segundo grau, para uma função do primeiro grau. Eu poderia dizer que esta é a fórmula geral que me calcula a raiz de uma função do primeiro grau. Então, o que o Bhaskara gostaria de fazer é conseguir desenvolver uma fórmula geral para que eu calcule a raiz da função a partir dos parâmetros iniciais da minha equação matemática, que sempre será igual a zero. Vamos ver como é que ele conseguiu fazer isso com uma função do segundo grau. A função do segundo grau, ela vai ter um complicador, porque x e x² não podem ser somados. Então não é simples eu conseguir isolar x. O que o Bhaskara vai querer é que no final eu tenha x igual, um único x, sendo igual a uma série de procedimentos de cálculo em que ele vai obter a resposta de qual é o valor para que esta conta dê zero. Então, se eu tenho esta formulação matemática, o início dela sempre será um equacionamento. Por isso que o Bhaskara, então, ele vai deduzir a fórmula a partir desta equação, só que na sua forma genérica. A sua forma genérica seria ax² mais bx mais c, não importa que o número está negativo, c pode ser um número negativo. Por isso que a gente, quando começa a fórmula do Bhaskara, a gente define quem são esses termos. Para esta equação, isto é 2, isto é 4, isto é menos 6, porque a fórmula é deduzida a partir da sua situação genérica. Então, o que o Bhaskara fez? A primeira coisa que ele pensou foi o seguinte: Se esse vídeo foi claro para você, não esquece de dar uma luz pra gente, se inscreve no nosso canal, um grande abraço em X e até o próximo vídeo. Obrigado!